Graças a Deus. Você pode se assentar. Abra sua Bíblia comigo, por favor, meu amado irmão, no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Amém? Mateus capítulo 7, versos 13 até o verso 29. Nós vamos ler a palavra do Senhor. E a Bíblia diz assim: acharam? Mateus capítulo 7, versos 13 até o 29. Amém? Todos encontraram? Aqueles que porventura estiverem sem a Bíblia, você pode acompanhar no telão, nós vamos ler juntos aqui. São palavras de Jesus, Jesus dizendo: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém? Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, nós engrandecemos o Teu nome pelo privilégio que temos de lê-la com tanta liberdade na Tua casa. Fale ao nosso coração, Senhor. Abençoa-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Como é bom lermos a Bíblia, não é, irmãos? Quem está vivo diz amém. Amém. Quem está mega vivo, dá um aleluia aí. Amém. É bom ou não é bom ler a Bíblia? Amém. Lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. Amém? Na Bíblia, irmãos, nós temos relatos de transformação de vida. O que me encanta em Jesus é que Ele não veio para acusar as pessoas, mas veio para fazê-las pensar. Ele veio para despertar nelas áreas da vida que estavam às vezes adormecidas, mortas, esquecidas. As parábolas de Jesus é uma prova disso. A maneira com que ele se dirigia para as pessoas despertava nelas o ímpeto de fazê-las pensar,
refletirem na vida, refletirem nos valores que elas tinham, refletirem no sistema religioso que destruía a imagem de Deus diante deles, que os faziam viver cada vez mais distantes e distantes da alegria de viver com Deus, num amontoado de normas, de regulamentos e rituais, que muitas vezes por situações bobas da vida, eles eram impedidos de participar. Aí veio um Jesus que revolucionou, que destruiu os castelos da religião da época, e trouxe essa maravilha, porque nós lemos no verso 29, que todas as pessoas estavam ouvindo isso, melhor no verso 28, e elas ficaram maravilhadas. Mas perceba, irmãos, a palavra que nós lemos aqui não é uma palavra muito, vamos dizer assim, amorosa, é? Sim ou não? Você acha que essa palavra é uma palavra, o texto, o contexto, a mensagem que Jesus estava dando, era uma mensagem que nós olhamos, puxa, que bênção, eu vou nessa, ou ela me faz pensar? O Evangelho do Senhor me faz e desperta em mim um eu que eu jamais imaginaria que poderia ser, e me leva a me desenvolver assim. E hoje, irmãos, encerrando essa série, A Vida Vale Mais, eu queria falar com você sobre a profundidade da nossa vida. Quantos aqui sabem nadar? Deixa eu ver a sua mão. Eu aprendi a nadar, irmãos, de uma forma muito especial. No desespero. Eu vi um amigo se afogando. Nunca faça isso. Depois, quando eu entrei no escotismo, eu levei muito xingão do meu líder, porque jamais eu poderia ter feito o que eu fiz. Eu acredito que foi um anjo que pulou junto comigo na água. Mas um amigo muito querido se perdeu numa correnteza, e essa correnteza levou ele para uma área muito profunda de um rio, onde nós estávamos nos banhando num acampamento de jovens. E eu só via ele de longe, pulando, de repente eu não o vi mais. E nós víamos simplesmente borbulhas assim, num lado da água, e eu, no ímpeto assim, pulei na água e fui, e por alguma razão consegui tirar esse rapaz, esse amigo meu, da água. Eu aprendi a nadar assim, irmãos. Pulei na água, fui, e depois eu ia e sabia nadar. Depois eu fui fazer natação para curar a minha asma. Mas eu aprendi, meu primeiro contato indo para uma área mais profunda foi no desespero. Muitas vezes, irmãos, nós somos conduzidos a buscar a profundidade de Deus quando nós estamos no desespero. Quando nós estamos desfalecidos de sonhos, frustrados por alguma situação. E aí sim, nesse desespero, nesse ímpeto de ver para uma possível morte de uma face de mim, eu vou lá e corro para Deus, eu busco a profundidade, eu oro a Deus, eu vou buscar águas mais profundas, eu vou buscar situações em que antes eu não buscava mais. Mas eu me pergunto, irmãos, por que hoje não fazemos a nossa vida valer mais, buscando todo dia sermos profundos naquilo que a gente faz? Profundos. Hoje, irmãos, eu fico pensando, eu tenho observado o nosso país, o crescimento espantoso dos evangélicos. Já parou para pensar nisso? Em nenhuma outra época, irmãos, os evangélicos eles passaram a crescer tanto como hoje. Cresceram avassaladoramente. Evangélicos estão hoje presentes na mídia, podem ser encontrados em todas as classes sociais, no meio artístico, no meio esportivo, não é? Mas o que tem me preocupado, e preocupado a muitos irmãos hoje, é se esse crescimento numérico tem gerado cristãos realmente comprometidos com o reino de Deus. Isso não é modismo. Precisamos abrir nossos olhos, porque a porta que dá acesso ao reino de Deus ainda é estreita, e Jesus disse que poucos entrariam por essa porta. E hoje nós somos chamados, irmãos, a escolhermos que frase queremos ouvir no último dia. Por exemplo, irmãos, hoje nós nos perdemos, todos nós, nas coisas urgentes da vida e nas coisas importantes da vida. Algumas coisas são urgentes e nós realmente precisamos fazer, porque talvez nessa contemplação de ver que nós não fazemos, muitos podem nos alertar. Por exemplo, você acorda de manhã, você olha no espelho, o cabelão está daquele jeito, você tem que arrumar o cabelo, dá uma geral, escova os dentes e você sai para o teu trabalho. Já pensou se você saísse com o teu cabelão daquele jeito na rua? Alguém olhar para você e dizer, não sei se você estava meio corrido hoje de manhã, mas o cabelão está meio turbado aí, o negócio está meio diferente, não é? Coisas urgentes temos que fazer, mas que não produzirão num futuro algo que vai mover a minha vida a outra dimensão.
Mas há sim hoje coisas importantes que nós não temos tratado com a devida importância, que nós temos deixado de lado, e lá na frente nós iremos perceber, ou já estamos percebendo, a ausência de não termos tomado firmemente algumas decisões importantes na nossa vida. Uma delas é a maneira com que eu me relaciono com Deus. Uma forma é a maneira como eu me relaciono com o meu próximo, como eu me relaciono com as coisas de Deus. No livro, irmãos, Poder para Ser Vitorioso, de um pastor que eu admiro muito, pastor Rick Warren, ele diz assim: a bananeira ela é quase indestrutível. Você pode picá-la em pedacinhos, mas vai continuar crescendo. Pode queimá-la, mas ela vai continuar crescendo. Há apenas uma maneira de acabar com a bananeira: arrancando as suas raízes. As raízes são a chave do fruto. Cristianismo superficial é um cristianismo sem raízes e sem profundidade de vida com Deus. Hoje, irmãos, nós temos que nos despertar para algumas áreas que fazem da minha vida e da tua vida cristã ser superficial. Uma delas, o cristianismo superficial, uma vida superficial hoje, é quando há uma confissão do Senhor, mas não há nenhum tipo de compromisso. O verso 21 que nós lemos aqui diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Confissão e obediência são coisas, irmãos, inseparáveis no reino de Deus. Não tem como eu confessar a minha fé a Deus se eu não obedecer aquilo que Ele me pede. Aqui Jesus nos ensina, irmãos, que mais importante que o nosso discurso cristão é o nosso comportamento, a nossa atitude de compromisso com o reino de Deus. E quando eu falo o reino de Deus, não estou me referindo à igreja, estou me referindo àquilo que manifesta o reino de Deus, pessoas, a palavra, a minha vida, a minha família, a minha casa. Esse princípio está muito claro quando Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Quanto tempo, irmãos, temos tirado na nossa vida para que ela valha a pena de verdade, para refletir na vontade de Deus que quer ser manifesta na minha vida e na tua vida hoje. A vontade de Deus. Certa vez Jesus falava com o povo e alguém lhe disse: a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Jesus, estendendo a sua mão para os seus discípulos, prontamente respondeu em Mateus 12:50: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus ensina que a sua família, irmãos, ela é composta por aqueles que têm compromisso e obediência com Deus. Nós, como nazarenos, nós cremos que quando eu aceito a Jesus, eu sou justificado, eu sou regenerado, eu sou adotado pelo Senhor. Antes de eu aceitar a Jesus, eu sou somente uma criatura nesse mundo, uma criatura de Deus. Mas quando Jesus ele entra no meu coração, eu sou justificado. Toda a culpa lançada contra mim, ela é erradicada. Eu não sou mais acusado de atos de pecado, porque Jesus me cobriu com o seu manto de justiça. Amém? Ele fez isso com você também, irmão. Amém? E este ato também ele é precedido ou simultaneamente de uma regeneração. Nós somos regenerados, somos transformados. A glória de Deus ela é restaurada na minha vida e na tua vida. A imagem e semelhança de Deus que o pecado tentou tirar, abafar, afogar de nós, arrebentar com tudo, ela vem e começa a ser restaurada dia após dia. É um processo regenerativo de Deus na minha vida e na tua vida. Isso é uma obra linda, irmãos. É o que nós chamamos da primeira obra da graça. E em seguida nós também somos adotados por Deus. Deus ele manifesta a sua paternidade sobre nós, Ele nos traz para o seio da família. Mas irmãos, nós nunca vamos experimentar a adoção por completo. Nós vibramos e nós muitas vezes ouvimos muito falar sobre a justificação pela fé, a justificação de Cristo, a regeneração e transformação, mas nós pouco refletimos na adoção. Pouco refletimos na paternidade manifesta de Deus em nós quando nós aceitamos a Jesus. Porque paternidade é o vínculo da primeira obra da graça que inculca obediência. A justificação é um favor imerecido que eu tenho. É um ato legal de Deus nos tribunais do pecado. A regeneração é um processo que Ele inaugura no meu coração para me fazer melhor. Mas a adoção é a minha posição de me comportar como filho de Deus. Quantos pais eu tenho aqui nessa noite? Pode levantar sua mão? Amém? Quantos futuros pais tem nessa igreja hoje? Amém?
Estou nessa vibe, irmãos. Deus é bom. O seu filho te dá orgulho quando ele te desobedece ou quando ele te obedece? Eu estava falando com um pai. Estava falando, fui lá na escola, pastor. A professora só elogiou meu filho. Só elogiou. Só que eu não falei para ele, lógico, senão ele vai ficar se achando e tal, mas ele só... Isso, até eu como pastor fico orgulhoso de ouvir um pai aqui da igreja dizer, olha, meu filho, poxa, meu filho é uma bênção. Já ouvi no Facebook, né? A mãe tirando foto do boletim, as notas, indo orgulho, não só nisso, no comportamento. Irmãos, espiritualmente o processo é o mesmo. Deus espera um comportamento porque Ele nos instruiu para isso. Lançarmos na palavra de Deus a nossa vida. Hoje, irmãos, é muito difícil nós queremos justificarmos as nossas perdidas espirituais por falta de conhecimento, porque está aí, aberto para cada um de nós. No mundo inteiro, pessoas morrem porque estão buscando a palavra de Deus, e talvez porque é muito fácil, nós não temos dedicado o tempo devido, e a nossa vida vai ficando enfraquecida, sem raízes. A melhor maneira de crescer com Deus é para baixo, crescendo profundamente. Uma vida profunda é uma vida que une a confissão de Deus, eu sou de Jesus, mas ao mesmo tempo eu compreendo que Ele é meu Pai e eu o obedeço, porque eu preciso entender que a confissão que nós afirmamos ter da nossa salvação só tem mais credibilidade quando nós temos um sentimento de compromisso com Deus. Casamentos sólidos têm base no compromisso. O empresário sólido na sua empresa, na sua vida ali na administração dos recursos, ele está intimamente ligado ao nível de compromisso que ele tem com os funcionários, com os ideais, com as metas, com a visão, com a missão, com os propósitos da sua empresa. Caso contrário, ela faliria em questão de meses. A mesma coisa se aplica à nossa vida. Uma vida superficial também, irmãos, com Deus, pode se manifestar quando nós vivemos à procura da autoexaltação. Quando eu procuro em mim as qualidades que estão só no Senhor. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Não temos, Senhor, expelimos demônios e em Teu nome não fizemos muitos milagres? A vida cristã, irmãos, ela pode ser superficial quando nós vivemos em busca de autopromoções, de exaltação própria. E como diz nessa atual conjuntura da teologia moderna, da prosperidade, quando eu busco a Deus, porque eu me preocupo com algo depois de Deus. Já pareceu porque, irmãos, dentro da igreja cristã hoje, muitos o têm ao Senhor como um amuleto, como um santo, como alguém que eu possa apelar às minhas necessidades e depois Ele será aquele que trará a minha bênção, ou seja, essa bênção, essa realização está acima de Deus. Nós não nos contentamos mais com a simples presença de Deus. E hoje nós somos chamados, irmãos, a termos uma vida profunda, de olharmos para Deus e nos contentarmos com a existência de Deus dentro de nós. Porque o reino de Deus não está em pedras, não está na comida e nem bebida, Ele está dentro de nós. Diga, o reino de Deus está em mim. Olha que privilégio, irmãos. Moisés daria tudo para dizer isso hoje. Elias, eles só viram prefigurações. Tiveram a graça de Deus de estar apoiando Jesus na agonia, mas eles não viveram esse privilégio da graça que hoje eu e você vivemos. A cruz, ela foi real, amém? A salvação, ela é real. E a vida que está hoje disponível para mim e para você, ela vale mais, porque Jesus nos tira da superficialidade que o mundo prega e nos aprofunda. Só que esse aprofundar muitas vezes nos deforma, irmãos. E a gente não quer isso. Esse aprofundar muitas vezes, ele tira de nós o poder de enxergar em cima. Eu sempre tive o sonho de entrar naqueles submarinos, de olhar e ver acima do mar. A gente muitas vezes quer estar com Deus mergulhado, mas a gente quer ter o controle, a visão do que está acontecendo lá em cima. Nós não descansamos na visão e nos olhos de Deus. Eu estou preocupado, será que os meus sonhos vão acontecer? Será que aquilo que eu preciso de Deus vai acontecer em mim? Eu tenho estudado, irmão, o livro de Coríntios e tem tocado muito o meu coração, que uma das grandes lutas do apóstolo Paulo era contra os cristãos que se orgulhavam das suas realizações,
Eu já disse para muitos queridos aqui, irmãos, no céu não tem currículo. Nós não fazemos download de obras. É hoje e hoje acabou. Jesus volta agora, não importa o passado, não importa o que eu fiz, não importa o que eu sou. Hoje a única coisa que nos diferencia aqui, irmãos, é o quanto nós estamos perto ou longe de Deus. Se é pastor, se canta, se não canta, se prega, se não prega, se chegou hoje na igreja, se é visita, se não é. Irmãos, hoje a única coisa que nos diferencia é o quanto nós estamos perto ou longe de Deus. E é isso que faz a nossa vida valer a pena. Sua vida, irmãos, ela vale muito a pena. Primeiramente, ela valeu a vida de um Deus. Duas coisas, irmãos. Se Deus deseja hoje usar a sua vida, coloque-se como instrumento nas mãos do Senhor. Não tenha medo de ser um instrumento nas mãos de Deus. Procure, sirva a Deus com humildade, transferindo todo elogio e toda glória ao Senhor. Mas tenha convicção. Um dia eu aprendi uma coisa muito linda. Quando as pessoas vinham, eu ia cantar em algumas igrejas, alguém chegava assim, nossa, que voz linda, maravilhosa, que Deus te abençoe. E um dia eu fomenti a borracha e falei assim, puxa, que bom, você gostou, nossa. O ancião da igreja me viu falando aquilo, ele me deu um sermão, você não pode aceitar elogios, porque esse dom que te deu foi Deus e você não canta para os homens. E ele me moeu mesmo, irmão, me acabou. E eu me senti, irmãos, sabe com o quê? Com vontade de nunca mais cantar. Falei, não que eu quero aparecer, mas então eu tenho que cantar e sumir do mapa, porque ninguém pode dizer que você que você tem um dom que Deus te deu e que você pode fazer a diferença na vida de uma outra pessoa. Até um dia que um pastor disse, você pode e deve agradecer, porque se Deus te deu, Ele deu para você e deu para muitas pessoas, mas nunca se esqueça de onde vem e para quem é. Só isso. Até um dia que eu tive a alegria de poder cantar, a pessoa veio, olha, irmão, muito obrigado, que Deus abençoe, mas toda a honra e toda a glória ao Senhor. É isso que a Bíblia nos ensina. Nós não precisamos tirar a nossa consciência de sermos instrumentos nas mãos de Deus, mas nunca nos colocarmos acima das pessoas dos quais nós, como instrumentos, seremos agentes de esperança e de transformação, para que elas também sintam o desejo de serem instrumentos nas mãos de Deus também. É um eixo, é um corpo. Se você sofre, eu sofro. Se eu sofro, você sofre. Se eu sofro, você não sofre, irmão. Alguma coisa está errada. Se você sofre e eu não sofro, alguma coisa está errada. Se você se alegra, eu me alegro, está tudo bem. Se eu me alegro e você não se alegra, tem algum problema. Se você se alegra e eu não me alegro, tem algum problema. Somos um corpo. E é isso que Deus quer fazer de nós. Consciência de que nós estamos aqui para viver a prática do Evangelho. Por fim, irmãos, tenho mais, mas o tempo não nos permite. Uma vida superficial é quando eu ouço a palavra, mas eu não pratico. Versos 24 em diante diz assim, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, diz o verso 26, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Uma vida superficial com o Senhor é aquela que eu ouço a palavra, mas eu não pratico a palavra. Vive-se uma vida cristã superficial quando nós nos acomodamos com a vida de ouvintes da palavra de Deus. Domingo a domingo escutamos sermões, estudos, ficamos cheios e cheios de bênçãos. Nas reuniões de oração da igreja, vivemos uma vida cristã superficial, irmãos, quando nós recebemos muito e nós damos muito pouco para o reino de Deus. Jesus diz muito claramente aqui, irmãos, ouvir e praticar. Se queremos ter uma vida cristã mais fortalecida, então nós devemos viver e compartilhar o que nós temos aprendido com Deus para outras pessoas. É impossível eu ter uma vida com Deus que vale a pena sem compartilhar o que Ele faz comigo. Me preocupa, irmãos, porque hoje nós vemos uma geração tão superficial que entra semana e sai semana, e as pessoas que convivem conosco não percebem transformações diárias na nossa vida.
Entra semana e sai semana, e muitas vezes nós não falamos de Jesus para nenhuma pessoa. Um contato que vai revolucionar a nossa vida, alguém conhecer Jesus através de nós, ou melhor, que os nossos queridos de perto, de longe, possam entender e ver que Jesus habita dentro de mim. A coerência, uma das coisas mais lindas que eu aprendi na minha vida como pastor, foi o período em que eu fiquei me recuperando da cirurgia que eu fiz. E eu tive a alegria, a grata satisfação de poder me recuperar na casa do pastor Eloy e a dona Nilce. Todo mundo reclamava da tal da sopinha que tinha que tomar em copinho de café, porque era uma água fervida, né, Rosa? Um troço bem feio mesmo. Irmãos, eu daria tudo para tomar aquele caldinho hoje todo dia. Eu não sei o que tinha além de amor, mas a dona Nilce era fera em fazer aquele caldinho. Depois eu fiquei sabendo que ela botava um temperinho diferente que não podia botar e tal. Mas ela, tão ruim aquilo, eu já botei um negócio diferente. Mas uma das coisas que mais me impactaram naquele um mês que eu fiquei lá foi a coerência. A coerência de uma vida na igreja e outra em casa. A coerência de viver os princípios da palavra de Deus. Por fim, uma vida cristã superficial, ela se manifesta com a ausência de frutos. Esse texto ele é muito forte. Jesus dá muita importância aos frutos, irmãos. E nós falamos aqui dos frutos do Espírito, que estão em Gálatas, capítulo 5, versos 22 em diante. Mas aqui ele diz que uma árvore que é infrutífera, ele arranca fora. E mais, ele queima. Hoje eu queria desafiar você, irmão, a pensar na profundidade da sua vida hoje, da minha vida. Eu pensar, você pensar. Olha que privilégio nós estamos tendo hoje, irmãos, de racionalmente repensarmos a nossa vida. Porque quão mais profundo nós formos hoje na nossa vida, mais pessoas conhecerão a verdade do reino, mais pessoas também conhecerão da verdade da salvação, mais pessoas serão santificadas do Senhor, mais pessoas sairão do inferno e povoarão o céu, mais pessoas estarão na igreja, mais felicidade virá por mim, porque eu verei pessoas transformadas. Por exemplo, irmãos, muitas vezes eu estava conversando, me preocupo muito mesmo, como pastor da igreja, nós envolvermos a igreja num ativismo maluco, onde a gente não curte a vida cristã. Mas acontece vezes, irmãos, que nós precisamos trabalhar e fazer algumas coisas em que a gente cansa mesmo. Mas, irmãos, o preço de ver alguém descendo as águas do batismo, sendo salvo no Senhor, meu irmão, um casamento restaurado, um jovem que estava perdido e voltou para o Senhor, um marido que agora acompanha a mulher na igreja, uma esposa que estava desanimada e agora está junto com o marido, a graça sendo manifesta. Isso não tem preço, irmãos. Observe, irmãos, que só atiram-se pedras em árvores frutíferas. Se talvez hoje você está sofrendo com algo, se estão lançando pedras contra você, é porque querem arrancar os frutos que Deus deu para você colher. Cuide dos seus frutos, mas não deixe ele apodrecer no pé. Colhe os frutos, limpa, porque vem mais. Não esqueça, irmãos, que árvores mortas não dão frutos. Eu gosto muito de uma palavra que eu ouvi uma vez, dizendo que toda essa multiplicação, esse gerar de vida, quando ele não acontece, é sinal de doença. Uma árvore que não dá fruto é uma árvore que está doente. Uma ovelha, um animal, uma fêmea que não dá cria é um animal que está doente. A mesma coisa para mim e para você. Perceba que na realidade, na relação de Jesus comigo e com você, irmãos, ele se apresenta como pastor, e ele nos denomina, homens ou mulheres, mas como a figura feminina de ovelha. É a nossa responsabilidade gerar outras pessoas. Por isso eu disse contigo, cada um salvando um. Um dia eu estava sentado no meu escritório aqui, conversando com um jovem, e ele me disse assim: me fala sobre Cristo, me faça uma defesa de Cristo. Eu tomei a minha rala liberdade de querer defender alguém que não precisa de defesa.
eu só quero um espaço. Mas eu falei de Jesus, do que Jesus é para mim, o incomparável Jesus Cristo, que me fez pensar, que me tirou das trevas para a luz, que quer aprofundar a minha vida dia após dia, quer aprofundar a sua vida. E ao final da minha conversa eu disse: você aceita Jesus como teu Salvador? Ele disse para mim: pastor, como eu posso não aceitar aquilo que eu necessito? Como eu posso buscar e experimentar uma vida com um Deus que eu preciso dele? Ter a petulância de querer aceitar ou não uma vida sem Jesus. E hoje, irmãos, nós somos convidados e chamados a observarmos que uma vida sem frutos é uma vida vazia. Uma árvore sem frutos é uma árvore morta. Quem gosta de Natal aqui? Levanta a mão. Quem gosta de Natal? Eu gosto de Natal. A Mari não está muito bem de saúde, né, Gerson? Mas do Natal, se você passar aqui na Avenida Kennedy e olhar, o primeiro apartamento, você vai ver uma árvore gigante ali. A árvore de Natal. É legal a gente enfeitar uma árvore, né? Coloca as bolinhas, alguns colocam luz, aquele negócio bonito, né? Mas é só adorno. A árvore está morta. É só luz, é só cordinha pendurada. Algumas é até de plástico, é artificial. Mas ela é uma árvore morta. E hoje nós vemos uma geração tão superficial que está se adornando como uma árvore de Natal, mas não está produzindo frutos porque não tem raiz. Estão buscando se manter na aparência da festividade, mas não tem raízes profundas, estão firmadas em alguns calços, algumas pedras, alguns baldes emocionais, uma comodidade espiritual, mas não tem raízes. E no primeiro vento, no primeiro término da festa, os adornos caem, as bolas são tiradas, a árvore ela é chupadinha, botada num plástico artificial, é guardada no amontoado, ou se ela é uma árvore de verdade que foi só arrancada, põe no lixo ou põe para queimar, e no ano que vem tem outra árvore. Nós somos chamados hoje, irmãos, a mergulharmos na profundidade do Senhor. Pastor, como que eu faço isso? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu sei que você tem dons que Deus te deu. Talvez eu esteja falando para alguém nessa noite que nem teve a alegria ainda de passar pelas águas do batismo. Precisam dar esse passo, decidir por Jesus, sair do medo e aceitar a Jesus. Essa mensagem de hoje é para você. Ou para você de repente que está sentado nos bancos da igreja há anos, mas há muito tempo é uma árvore de Natal, adornada, bonita, até com muito conhecimento, mas sem raízes. Eu quero ouvir, irmãos, de Jesus: vinde benditos, foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Não saia daqui hoje, irmão, sem pedir a profundidade do reino de Deus, sede e fome de justiça. Nós somos fruto da morte de um cristão, todos nós. Nenhum evangelho hoje chega ao coração de alguém sem que em algum momento da história alguém tenha morrido, começando por Jesus. E hoje, irmãos, nós temos essa alegria de vivermos com o Senhor, de estarmos com o Cristo que transforma vidas. Nós vamos cantar uma canção que fala deste Cristo. E enquanto você ouvir, eu gostaria de pedir que você, aí onde você está, feche os seus olhos e fale com Deus, racionalmente: Senhor, eu tenho sido profundo, ou a minha vida está no emaranhado de cansaço, de desânimo, problemas, Deus, que eu não consigo resolver. Me ajude, Deus. Não desanime, irmãos, porque Cristo, o Cristo do Evangelho, está aqui para abençoar a minha vida e a tua vida. Amém? Feche os seus olhos, ouça essa canção
e deixe o Espírito Santo falar com você. Cristo, o lírio do vale, rosa de Saron. Cristo, o meigo e bom pastor, amigo e bom irmão. Da eternidade, Cristo, o grande general, o Pai de amor eterno, Cristo, o vencedor do mal. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer, é verdade, salvação. Esse nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz, Cristo. Deus forte, conselheiro, Cristo, autor da nossa fé, a pedra de esquina, Cristo, é vida a quem quiser. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer, é verdade, salvação. Esse nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz, Cristo. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer, é verdade, salvação. Esse nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz, Cristo.
Amém. Eu não poderia encerrar esse culto hoje depois de nós falarmos de um Cristo assim, que nos chama a uma vida diferente. E no término dessa série, A Vida Vale Mais, sem desafiar você nessa noite, que quer dizer: Senhor, eu quero ter uma vida mais profunda contigo. Existem áreas da minha vida que estão me matando, estão me cegando. Eu queria muito, Deus, voltar ao primeiro amor. Eu estou no emaranhado de sentimentos, de tristezas, lutas emocionais, lutas espirituais. Eu queria convidar você nessa noite e quer dizer: Senhor, me leva para mais perto da tua presença, porque eu por mim mesmo eu não tenho forças, eu não consigo mais. Talvez você chegou nessa dificuldade. Eu sou, irmãos, com uma igreja não somente que sabe dizer Hosana, Hosana nas alturas em um grande coro, mas aquele que de repente no banco se levanta e fala: olha, hoje eu estou me sentindo mal, um lixo, fui abandonado, eu pisei na bola, eu fiz o que eu não devia, mas eu quero experimentar a graça de Deus sobre mim. E aí nós nos unimos, abraçamos, porque a igreja não pode ser um exército que mata seus feridos. Amarmos, nos amarmos mais. Já parou para pensar, irmãos? Se nós vivêssemos essa palavra de frutificar, de profundidade, de confissão e obediência, de tantas coisas, quanta calúnia não existiria na igreja, quanta fofoca seria dissipada, quantos julgamentos precipitados não existiriam. Eu preciso do Senhor, eu preciso da graça de Deus. E eu queria convidar você que quer dizer: Deus, eu preciso de profundidade. E é só a profundidade que vai gerar intimidade. Eu queria abrir o altar para você sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque eu queria orar com você. Mas não saia, não venha porque alguém veio, venha porque o teu coração está dizendo: eu preciso ser mais profundo com Deus, eu preciso viver com Deus algo novo. Ó Deus, tenha misericórdia da minha vida e vem, Senhor, falar profundamente ao meu coração. Eu preciso, Deus, experimentar, Senhor, a tua presença. Nós muitas vezes estamos buscando os milagres, sinais e sinais, e nós não nos contentamos mais com a presença de Deus, que não é simples, ela é extraordinária. Nessa noite, irmãos, tem dons sendo restaurados nesse lugar, tem chamados que estão sendo confirmados neste lugar, tem vidas que estão cansadas, mas serão renovadas no poder de Deus, porque Deus não brinca em serviço, irmãos. Se foi lançada uma profecia sobre a tua vida, ela vai se cumprir, porque Deus não é menino que brinque com você. Mas eu queria pedir, em nome de Jesus, abra o seu coração nessa noite. Talvez exista alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, ainda não disse assim: eu quero descer as águas do batismo, eu quero ser batizado em nome de Jesus, eu quero declarar a todas as pessoas que Jesus é o meu Salvador. Isso vai te fazer melhor? Não há nada mágico nisso, mas é um sinal entre você e Deus e diante da igreja. Há alguém que está vivendo talvez um conflito nessa área. Eu gostaria de dizer assim: olha, eu aceito Jesus. Chega de brincar, ser crente. Chega de achar que está tudo bem, não está bem. Eu preciso de Jesus. Talvez você já desceu as águas do batismo há muito tempo, mas aquele sentimento que te conduziu ao batismo está longe hoje de você. Eu queria convidar você a entregar-se ao Senhor Jesus. Eu vou estar cantando e adorando ao Senhor, e durante essa canção eu quero convidar você a sair do teu lugar. Se alguém hoje quer romper qualquer barreira e dizer bem alto: eu quero Jesus, eu preciso de Jesus, eu quero ser batizado por Jesus,
vir aqui à frente e dizer: olha, eu quero me batizar, eu quero ser do Senhor, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Meu Jesus, me leva para perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar, aleluia, de todo o coração obedecerei. Tem gente que precisa de cura. Cura meu coração, faz em mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar. Diga para Deus: Senhor, eu quero me completar na Tua vontade, não na minha. Eu posso me completar. Olha isso. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Faz tempo que você não ouve a voz de Deus? Aquele suave sussurro, aquela confirmação, aquele aquecer do coração. Faz tempo. Pede para Deus hoje: Senhor, me leva aos Teus pés, Senhor, aos Teus pés, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Oh, aleluia. Aprofunda-nos, Deus. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Teus pés, Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, porque, Senhor, que nós esperamos sofrer para acordar. Porque nós insistimos, ó Deus, em ouvir a Tua palavra e não colocar em prática. Ou termos uma vida cristã bonita como uma árvore de Natal, mas sem raízes, morta. Deus, hoje é noite, Deus, nós crescermos para baixo. Hoje é noite, Senhor, do Senhor nos arrancar, Senhor, da mornidão, de tirar o gelo do nosso coração, Senhor, e nos levar, Deus, para os recônditos do Teu coração. Pai, nós confessamos a nossa total dependência de Ti, Senhor, e nós queremos declarar nessa noite, Senhor, que a nossa vida vale mais, porque nós temos o Senhor na nossa vida, porque nós temos o Senhor perto de nós. Vem, meu Deus, agir, venha tocar, Senhor. Há irmãos que são prostrados no Teu altar, de uma forma especial, Deus, buscando, Senhor, aprofunda, revela o dom, aquece, Senhor, aquece o coração, mas não nos permita sair daqui, Senhor, sem um encontro genuíno contigo. Restaura, Senhor. Se há ministérios caídos, Deus, mortos, Senhor, por condições contrárias, levanta, Deus, enxuga as lágrimas, tira a sujeira, mas levanta, Senhor, levanta, abra os nossos olhos, derrame dos Teus dons, Senhor, os Teus sinais. Quando o céu se rasgar, oh aleluia, e o Teu Filho Jesus vier buscar a igreja, que Ele possa dizer um a um dos frutos: pelos frutos vos conhecereis. Vinde benditos de meu Pai. Nós queremos nos preparar para o céu, Senhor. Por isso toca a nossa vida, toca o nosso coração, toca o nosso coração.
Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Vamos todos nos colocar de pé. Fique na liberdade. Se você ainda quiser ficar ajoelhado falando com Deus, é você e o Senhor. Fique na liberdade. Os irmãos que estão aqui, mas permaneçam aqui na frente. Eu queria olhar aqui para você. Deus está na frente, meu irmão. Está te tomando pela sua mão. Isso não é palavra minha, viu? É a Bíblia quem diz. É isso que te toma pela mão e te conduz no caminho. É a Bíblia quem diz, é a palavra de Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso não é profeta, é a Bíblia quem diz, irmão. Raízes, profundidade, nos mantém firme diante das crises. A mesa pode estar vazia, mas o coração vai estar cheio. Aí a porta vai bater, porque você sabe que Deus é fiel, porque você sabe que Deus levanta, porque você sabe que Deus dá o poder, que Deus alimenta. E aí vem surpresa, vem carinho de Deus. Se nós fôssemos anotar aqui os testemunhos de vida de Deus falando com você, seriam livros e livros e livros, mas só um basta, um relato só. Eu tenho a convicção de que eu sou salvo em Jesus. E hoje nós temos uma noite a menos para a eternidade com Jesus. Deus é contigo, irmão. Deus é Deus. Que a tua semana seja extraordinária, irmão. Que a resposta que você aguarda, que ela venha. Que Jesus mexa nos contratos, que Deus mexa nos papéis, que as coisas fluam, que as máquinas fluam, que o trabalho flua. Porque nós estamos mais perto do Senhor. Que Deus te sustente, irmão. E não esqueça que agora você sabe que a tua vida vale mais. Porque você sabe que a pergunta maior não é quem é meu próximo, mas quem eu sou. De que a generosidade é o melhor caminho para se apresentar a Jesus. E de que a minha vida precisa ser profunda. Profunda. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e Pai, e que a presença do Espírito Santo esteja com cada um dos amados irmãos, hoje e sempre. Amém.